Bom, pessoal, vamos lá ao mito da caverna de Platão. Eu vejo nesse repertório, certo, muita questão que pode ser trazida em muitos temas de redação. É o mito da caverna de Platão. É claro que com essa aula pocket aqui, esse bate-papo que nós teremos, vocês não sairão expert no mito da caverna de Platão, mas pelo menos com uma noção básica, não é? Do que é que precisa acionar em determinados temas de redação por aí, pelos processos seletivos, pela Baiana de Medicina, até pelo Enem, não é? Unifax, dentre outros concursos públicos e processos diversos. Então vamos nessa aqui nesse repertório coringa. Vamos lá. O mito da caverna, ou alegoria da caverna, é uma metáfora elaborada por Platão e contida em sua obra A República. Então é muito importante, pessoal, que vocês saibam que o mito da caverna é uma alegoria, é importante vocês trazerem isso, né? Pode chamar de metáfora também, certo? Consta na obra A República, é muito importante decorar isso aí, não gosto muito às vezes da ideia decoreba, mas para vocês acionarem no tema de redação de vocês, no texto propriamente dito, é importante dizer o mito da caverna, né, confeccionado, elaborado por Platão em sua célebre obra, porque é uma obra, gente, atemporal. Por mais que ela já tenha sido, né, construída lá atrás, a República é uma obra fantástica, em que visa fazer toda uma análise crítica, né, da sociedade da época, mas que serve também em uma comparação, em uma analogia ao que se vive hoje, olha, em pleno século XXI. Então, a República de Platão, ela tratou aí de questões como política, né, questões como a ideologia partidária, né, questões sobre sociedade, enfim, a felicidade, o Estado, o que é que o Estado deve fazer, né, para tornar uma sociedade mais feliz, para garantir o bem-estar de uma coletividade. Então, vale ressaltar que o mito da caverna de Platão, né, está inserida aí essa alegoria na obra A República. Toda vez, pessoal, que vocês forem citar mito da caverna, a expressão mito da caverna vem entre aspas, e a obra A República, o nome A República, com esse A maiúsculo, tá, gente? Com esse R também maiúsculo, também vem entre aspas, porque são as denominações. Vamos avançar um pouquinho para a gente conhecer um pouco da República, né? A República é uma obra política de Platão, tá? Que disserta sobre a política ateniense da Grécia Antiga e apresenta a tese de Platão que relaciona o conhecimento ao poder político. Segundo o filósofo, o conhecimento da verdade mais profunda, proporcionado apenas pelo raciocínio, é a condição fundamental para que um governante tenha uma boa gestão. Então, assim, a República é uma obra que gira em torno de um enredo em que Sócrates é o protagonista principal. Bruninha, quem foi Sócrates aí no jogo do bicho, né? Sócrates foi o mestre, o professor de Platão. E só a título de curiosidade, Aristóteles foi aluno de Platão. Então, os filósofos, né, da época, da Grécia Antiga, da Antiguidade Clássica, as pessoas ali, esses indivíduos que pensavam a sociedade da época, eles tinham alguma relação aí entre si, porque o aprendizado era passado de geração em geração. Então, é uma obra política, estou relendo aí só para você fixar, né, que disserta sobre a política ateniense da Grécia Antiga. Então, Platão, ele fez, pessoal, uma grande reflexão em relação à forma administrativa da época. E, segundo ele, na sua obra, por completo, o conhecimento da verdade mais profunda é proporcionado apenas pelo raciocínio, certo? E essa é a condição fundamental para que um governante tenha uma boa gestão. Então, ele sempre procurava refletir acerca da verdade de uma gestão política. E essa verdade, segundo Platão, só poderia ser alcançada por meio de um raciocínio. Então, ele foi, né, se debruçar em relação à Grécia Antiga e a todo o processo socioadministrativo, político, por que não ideológico da época, para poder tentar entender o funcionamento
questionamento da sociedade da época, tá? Mas é uma obra atemporal, porque muita coisa que foi levantada lá por Platão, né, usando Sócrates, o seu mestre, o seu professor, como protagonista dessa célebre obra, hoje a gente consegue fazer correlações, tá? Não vou falar da obra como um todo, é uma obra muito extensa, mas vou me ater aos livros 3 e 4 desse compêndio, porque a República é uma obra gigante que abarca livros, né? E aí nos livros 3 e 4, Platão ele constrói o mito da caverna. Eu quero explicar, né, em poucas linhas aqui para vocês o que é o mito da caverna, mas já adianto que vale uma leitura para o aprofundamento desse conteúdo, tá? Sobre o enredo, então. O livro é todo construído como um diálogo. O trecho que apresenta a alegoria da caverna, aí é o que eu quero, né? É um diálogo entre Sócrates, personagem principal, que eu já lhe disse que é o professor de Platão, e Glauco, personagem inspirado no irmão de Platão. Sócrates constrói um exercício de imaginação com Glauco, falando para o jovem figurar em sua mente uma situação passada no interior de uma caverna, em que prisioneiros foram mantidos desde o seu nascimento. Então, é só para contextualizar e para vocês entenderem, né, a alegoria do mito da caverna de Platão. Sócrates ele está estabelecendo um diálogo com Glauco, né, que é a representação, personagem inspirado na figura do irmão de Platão, e Sócrates foi de fato o professor, eles estão ali conversando, e Sócrates constrói um exercício, como um bom professor que era na época, né, para que Glauco pudesse figurar, pensar na sua mente uma situação passada no interior de uma caverna, em que existiam ali prisioneiros que foram mantidos ali desde o seu nascimento, ou seja, nunca tiveram, pessoal, o contato com o mundo externo, né? Vamos lá. Acorrentados em uma parede, esses prisioneiros, podiam ver a parede paralela à sua frente. Nessa parede, sombras formadas por uma fogueira num fosso anterior aos prisioneiros eram projetadas. Pessoas passavam com estatuetas e faziam gestos na fogueira para projetar as sombras na parede frontal aos prisioneiros. E esses achavam que toda a realidade eram aquelas sombras, pois o seu restrito mundo resumia-se àquelas experiências. Então aí vem a minha primeira dica. Primeiro você entendeu, né? Sócrates, ele num diálogo com Glauco, ele pede para Glauco imaginar prisioneiros ali acorrentados, né? Eu estou usando as aspas porque eles não estavam com correntes, mas eles nasceram ali nessa alegoria, nessa situação fictícia, e tudo que eles podiam ver na parede projetada, né, à frente, né, eram sombras de pessoas que estavam atrás deles. Né? Então as pessoas passavam por trás de uma fogueira e o reflexo dessas pessoas, essa imagem era projetada na parede. Então a realidade para esses prisioneiros era de fato aquilo que eles viam. Então, fazendo correlações com temas de redação, quantos não são os indivíduos que apenas conseguem enxergar as suas verdades? A reflexão é essa. Então, se cair algum tema voltado para a questão das fake news, eu pensei nisso agora, ou na era da desinformação, a gente pode citar o mito da caverna de Platão. No livro A República, né, é contida a alegoria, o mito da caverna, construída também por Platão, né, porque foi Platão que escreveu a República, logo Platão também é o autor do mito da caverna. Em que, então você narra um pouco, em um diálogo entre Sócrates e Glauco, é importante saber o nome das personagens para se dar veracidade para o corretor, né, se dar assim para ele uma ideia de que você está partindo do pressuposto de que você sabe ali o que você está escrevendo, em que Sócrates pede para Glauco imaginar o interior de uma caverna em que prisioneiros só conseguem imaginar e só conseguem ver a realidade à sua frente, que nada mais, nada menos eram do que sombras projetadas de pessoas que passavam por trás, mas eles não tinham essa condição de virar para trás para ver essas pessoas, então eles acreditavam que a realidade eram essas pessoas que passavam com estatuetas, que faziam gestos. Então você narra um pouco com as suas palavras, tá, gente? O mito da caverna e diz, traçando um paralelo com a realidade atual, certo? Ou extrapolando essa alegoria platônica, fica bom esse conectivo. Hoje é possível vermos prisioneiros
quando e traz a situação do problema. Então, falei da época da era da desinformação, das fake news, porque as pessoas acreditam plenamente naquilo que leem, não conseguem extrapolar, não é, a sua visão de mundo, se comportando como os verdadeiros prisioneiros da caverna do mito de Platão. Então, acreditam nas suas verdades, porque o que é apresentado a essas pessoas só é aquela parede frontal, que são essas sombras, né, projetadas por essa fogueira e pelas pessoas que passam atrás dessas pessoas, tá? Então, vamos avançar. Mas eu quero que vocês comecem a pensar em outras relações, tá? Pensando em termos médicos aqui, nem temas voltados para isso. Muitas vezes, quando um profissional da área de saúde, gente, um médico, um enfermeiro, um nutricionista, eles não ampliam os seus conhecimentos em pesquisas científicas, né? Ou então, eles pautam os seus conhecimentos em senso comum, eles acreditam piamente em verdades construídas ali, eles também se comportam de forma comparativa aos prisioneiros da caverna, do mito da caverna de Platão. Então, o que eu quero é que vocês façam imediatamente essa correlação entre o mito da caverna e todos os indivíduos, né, de uma sociedade que pensam de uma forma a acreditar nas suas próprias verdades. Não conseguem extrapolar, né, o conhecimento de mundo ou verem outras situações, tá? Bom, um dia um dos prisioneiros é liberto e começa a explorar o interior da caverna, descobrindo que as sombras que ele sempre via eram, na verdade, controladas por pessoas atrás da fogueira. O homem livre sai da caverna e encontra uma realidade muito mais ampla e complexa do que a que ele julgava haver quando ainda estava preso. Então ele consegue se libertar e ele consegue olhar para trás e ver, meu Deus, aquelas coisas que passavam na parede frontal, né, não era a realidade, e sim o sombreado de uma outra situação, de uma realidade, né, exterior à minha, externa à minha. Então ele sai livre dessa caverna e ele encontra uma realidade mais ampla, ele encontra uma realidade mais complexa do que a que ele julgava, né, haver quando ainda estava preso. Então eu vou deixar uma reflexão aqui por enquanto: quantos homens, quantos indivíduos precisam sair das suas próprias cavernas e enxergar para além do sombreado, da fogueira, do mito da caverna de Platão. Então, isso fica bacana em um texto quando você está tratando da mentalidade retrógrada de grande parte de uma população, certo? Ou das atitudes pautadas em uma verdade absoluta para aqueles indivíduos da área médica. Muitos médicos que são prepotentes, arrogantes e que acreditam, né? Tô pensando aqui na área médica, mas que acreditam piamente, tô com essa palavra piamente, acreditam piamente na sua própria construção de verdade, que precisam ampliar, precisam sair das suas cavernas, precisam encontrar, né, a luz. A ideia é essa, porque há uma contraposição no mito da caverna entre a sombra e a luz, né? Bom, no início o homem sente, esse homem que foi liberto, um incômodo muito forte com a luz solar, elemento que as suas retinas não estavam habituadas e que o cega momentaneamente, porque lembrem-se de que no mito da caverna essas pessoas prisioneiras nasceram ali, né? Então não tinham contato nenhum com a luz externa, com a luz solar. Após algum tempo de visão ofuscada, o homem consegue enxergar e percebe que a realidade, a totalidade do mundo não se parece com nada do que ele tinha conhecido até então. Tomado por um dilema de retornar para a caverna, estão percebendo, né, pessoal, a metáfora, a ideia, né, e correr o risco de ser julgado como louco por seus companheiros ou desbravar aquele novo mundo, o homem aprende que o que ele julgava conhecer antes era fruto enganoso dos seus sentidos, que são limitados. Certo? Então ele consegue compreender nesse dilema, ele tem um problema aí para resolver. Ou ele retorna à caverna para não correr o risco de ser julgado por louco, né, por aqueles companheiros que estavam também ali aprisionados, porque nasceram ali naquela condição e enxergavam as sombras como as suas únicas verdades, né, aquela realidade era única para eles, ou ele, né, estava ali na ideia de desbravar aquele novo mundo, né? Ele aprende nesse dilema que o que ele julgava conhecer antes era fruto enganoso dos seus sentidos.
A verdade para ele anterior era fruto enganoso dos seus sentidos, porque ele não experienciava, não experimentava esse outro mundo, o mundo da luz solar, né? O buraquinho que tinha lá na caverna que dava a condição do homem se libertar daquilo ali. Então o mundo não era caverna, sobretudo o mundo não era aquela parede com os sombreados, com as figuras passando ali por conta da fogueira fazer essa projeção. O mundo era para além daquela caverna. Então vocês percebem que esse mito da caverna incluso, essa alegoria inclusa na obra A República, dizia muito do governo da época, né, da sociedade ateniense. Então a ideia era que Platão pudesse levar a sociedade a uma reflexão, né? Então os governantes eles ficavam nesse entrelugar, né, metaforicamente falando, eles ficariam nas suas cavernas ou eles sairiam para desbravar esse mundo e tentar extrapolar um conhecimento construído ao longo de suas formações, ao longo de suas experiências. Então seria importantíssima essa saída da caverna, de acordo com Platão. Mas ele coloca Sócrates no diálogo, né, para fazer com que Glauco, né, imaginasse tudo isso, para que Platão, então, que é o autor do livro e do mito, portanto, pudesse levar a sociedade a uma reflexão. A intenção de Platão é apresentar uma disposição hierárquica para os graus de conhecimento. Existe um grau inferior, que se refere ao conhecimento obtido pelos sentidos do corpo, é o tipo de conhecimento que permite ao prisioneiro ver apenas as sombras, e um grau superior, que é o conhecimento racional, obtido no exterior da caverna. Então a intenção de Platão era essa, pessoal. Apresentar a sociedade que estava lendo a República, e na época muitos adquiriram essa leitura, conseguiram enxergar ou refletir criticamente sobre a administração pública, política da época, né? Então, era falar desses graus de conhecimento. Existe um grau inferior, né, que é a verdade sendo igual a todos os sentidos do corpo, aquilo que se vê, aquilo que se sente, mas uma verdade superior a tudo isso, um grau superior a tudo isso, que é o conhecimento racional. É a construção de outras verdades, o mundo lá fora, né, a exterioridade, a caverna. O que é possível extrair do mito da caverna depois de um resumo do resumo, né? Os elementos dispostos abaixo têm uma significação metafórica na alegoria da caverna. Podemos entendê-lo da seguinte forma. Os prisioneiros, os homens comuns, aí eu estou fazendo aí uma correspondência com a atualidade, né? Os homens comuns, a massa, o povo, os prisioneiros somos todos nós. Pessoas comuns que se contentam, né, com o grau inferior de conhecimento e não buscam o conhecimento racional. Então, lembra que Platão ele tem essa intenção de falar de 2 graus de conhecimento. Então, nós, né, que temos às vezes mentalidades retrógradas, nós homens comuns, a massa, o povo, quantas vezes nós somos aprisionados a um grau inferior de conhecimento, né? O que faz com que acreditemos que a nossa verdade é aquilo ali e ficamos sem a aquisição desse conhecimento maior, dessa busca racional, que seria o grau superior do conhecimento. Então, a intenção de Platão é essa, ao trazer os prisioneiros, a alegoria dos prisioneiros. A caverna é o nosso próprio corpo, né, que tem um conhecimento limitado pela captação dos sentidos. A caverna é tudo aquilo que nos mantém nos graus menos elevados de sabedoria. Então, a caverna é a era da desinformação. Estou pensando numa alegoria e numa metáfora, tá? É a era da desinformação. A caverna é tudo aquilo que nos aprisiona. A caverna é o senso comum em detrimento da produção do conhecimento científico. Enfim, as sombras na parede da caverna são fruto de nosso conhecimento costumeiro, que nos enganam mostrando-se de maneira diferente do que realmente são, certo? A saída da caverna é o movimento em direção ao conhecimento racional e verdadeiro. Abandonar a caverna é abandonar o conhecimento empírico de nossos sentidos, daquilo que é limitado aos sentidos do corpo humano, e concentrar as forças para adquirir a sabedoria por meio do entendimento de conceitos racionais. É a saída da caverna. E a luz solar, a luz do sol, que no início causa desconforto, então toda mudança, toda transformação causa um desconforto, né? Toda forma de você mudar para pensar de outra maneira causa um desconforto. Mas a luz solar é a metáfora da sabedoria, né? A única capaz de tornar o ser humano realmente diferente dos outros animais e plenamente desenvolvido. É a luz solar. E aqui, pessoal, para fecharmos a aula de hoje, está a representação do mito da caverna.
tá? Então, aqui os prisioneiros, eles estão aqui, ó, perto do sombreado, eles estão embaixo, encostados no chão, sentados no chão, eles veem aquilo ali, eles entendem que a realidade é aquilo ali. Certo? Mas o que é aquilo ali? As pessoas que estão passando com seus instrumentos, com as suas estatuetas, então eles enxergam aquilo como a verdade deles absoluta, em projeção aí, ó, dessa fogueira. E aí existe um prisioneiro que se desgarra desse grupo, nessa alegoria, dentro de A República, e ele fica no dilema se ele sai ou se ele volta para aquela condição de um conhecimento mais inferior, certo? Então, tomara que eu tenha contribuído com um repertório sociocultural coringa, amplia a leitura sobre o mito da caverna, mas eu acho que é um repertório interessantíssimo para que vocês possam usar em muitos temas de redação, tá bom? Um grande beijo para vocês, estamos juntos.